Sejam bem-vindos a mais um Me Conta Bartolfil. As marcas parceiras do programa dessa semana são a Norton e a Carborundo. E o nosso convidado é o Cristiano. Nós vamos falar sobre abrasivos e discos e aprender juntos como dar o acabamento perfeito a diferentes superfícies e também a ter um corte preciso. Vamos lá, Cristiano. Seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfil. Olá, Iris. Olá, time da Bartolfil. Hoje vamos falar um pouquinho dos abrasivos e desmistificar um pouco o uso dos abrasivos e entender qual a melhor situação para usar em qualquer operação. É isso aí. Antes da gente começar o bate-papo, fala um pouquinho pra gente sobre as marcas, a história da Norton e da Carborundo. Sim. A Carborundo começou lá no final dos anos 1800, tá? Na verdade, as duas marcas são co-irmãs, elas começaram juntas ali, tá? A Carborundo com a descoberta do carbeto de silício, tá? Um grão abrasivo importante na confecção dos produtos. E a Norton também, com a descoberta do óxido de alumínio. O óxido de alumínio é o principal grão hoje usado na fabricação de todos os abrasivos, tá? Então, elas começaram ali no final dos anos 1800, tá? E estão até hoje aí no mercado sendo referência no uso de abrasivos. Cristiano, são marcas com muitos anos de história, né? Sim, muitos anos de história. E o legal é que elas evoluíram com o tempo, né? Hoje o uso de abrasivo, antigamente você tinha poucos produtos, hoje você vê uma variedade grande no uso de abrasivos, tá? Desde o corte mais preciso, de um acabamento mais preciso, de uma remoção mais específica. E o legal é que se tratam de produtos agressivos na maioria do tempo, mas que com o tempo conseguiram se aperfeiçoar para tornar produtos cada vez mais precisos para qualquer tipo de operação. Vão acompanhando, né, a mudança, a tecnologia e também as novas demandas que vão aparecendo. Sim, o tempo vai passando e as marcas elas se aperfeiçoam e cada vez tanto a Norton como a Carborundo são referências em inovação de produtos, isso é bem legal, porque sempre são as pioneiras que lançam os primeiros produtos, tá? Cada inovação de que o mercado pede, que a necessidade humana pede, os produtos são os primeiros a chegar. É isso. Cristiano, então fala pra gente, assim, de forma geral, qual a importância de dar o acabamento perfeito a vários tipos de superfícies, como madeira, metal e outros? Quando a gente vai falar de uma operação abrasiva, é importante a gente entender qual material que a gente vai usar e qual o produto que a gente vai usar. Por exemplo, se eu vou tratar uma madeira, eu preciso de um grão específico para tratar na madeira, para deixar a madeira bem acabada, para não prejudicar o acabamento, para ter o máximo possível de remoção sem prejudicar a peça. Quando eu vou tratar no metal, é diferente. Eu preciso de um abrasivo mais robusto, que é uma operação mais agressiva, então eu preciso de um grão e de um costado, dependendo se for uma lixa ou de um disco, que me dá um resultado legal, mas que seja um produto que não vai prejudicar a minha peça-obra. Assim como quando eu vou fazer um lixamento a úmido, eu preciso de uma lixa d'água que tenha látex o suficiente no costado para me ter um processo bem lubrificado para me fazer o lixamento dos grãos ali corretamente, tá? Então, é só eu saber qual o tipo de material para usar o abrasivo correto em qualquer situação. Então esses são, assim, basicamente os fatores que a gente precisa considerar ao escolher um abrasivo, né? Sim, eu preciso saber qual material e qual tipo de grão eu vou usar nele. E qual, assim, o risco de usar um material errado para lixar um certo tipo de material? Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma parede. Se eu pego para fazer um lixamento de uma parede, uma lixa que vai empastar muito, eu vou estar gastando mais dinheiro numa lixa e não vou ter o rendimento que eu preciso. Eu preciso usar o material certo para ter menos prejuízo e para ter um acabamento melhor na superfície. Ótimo. Você falou sobre a lixa d'água, né? Citou uma das opções que nós temos. Então, qual que é o diferencial entre as opções que nós temos no mix? Nós temos lixa d'água, lixa massa, lixa madeira. Qual que é a diferença entre elas? Sim, vamos lá, vamos começar com a lixa massa. A lixa massa, ela é uma lixa voltada para fazer o lixamento da parede. Parede, massa corrida, tinta velha. É uma lixa que a construção dela com os grãos, ela vai performar melhor na parede. Lembrando que é uma lixa para usar seco, então ela tem todo o seu potencial para usar seco, para fazer o lixamento da parede. Quando a gente fala da lixa madeira, ela é um pouquinho parecida a estrutura com a lixa massa, mas ela tem um diferencial no grão dela que vai performar melhor na madeira. Madeira crua, madeira envernizada, para remover ali aquela superfície da madeira para me fazer um lixamento. Dentro das lixas madeira a gente tem vários tipos de lixa. Lixa para setor moveleiro, lixa para uma lixa mais convencional, de um uso mais doméstico. Então a gente tem uma gama grande. Então a lixa madeira, o grão em específico, ele é próprio para usar na madeira porque madeira é um material que empasta muito a lixa. Então acaba que eu vou perder ela rápido se eu não usar o material correto. Já a lixa ferro, o grande diferencial dela é o costado. O costado em jeans, tá? É um costado bem robusto,
do qual eu vou fazer um lixamento mais pesado, desde um lixamento doméstico, uma construção, pequenas indústrias, um lixamento que eu vou usar todo o grão abrasivo sem acabar o costado, ou seja, eu uso todo o costado. E qual que é o diferencial às vezes? Se eu pego uma lixa barata, por exemplo, vamos dar o exemplo da parede de novo. Se eu pego uma lixa um pouco mais barata, um pouco mais ruim, eu estou fazendo um acabamento ali na parede e às vezes ela vai começar a soltar um pó, aí vai sujar, vai manchar e aí eu perco esse trabalho, tá? Com as lixas da Carborundo, eu não tenho esse problema. A lixa, ela não tem pó nela. É uma lixa que o grão, ele é classificado e é exatamente o grão que você está usando, é o grão que você está comprando. Por exemplo, grão 220, você vai passar o grão 220 e não tem pó de grão lá, que é o resíduo que às vezes fica na marca, né? Então, é importante a gente entender que as lixas da Carborundo, elas não soltam grão. Fechando com a lixa d'água, a gente tem um costado com látex. Esse látex ele vai me permitir usar a úmido. Então, para fazer, sei lá, um lixamento de um PVC, de um metal, em vários setores, tanto no automotivo como na construção também eu consigo entrar com a lixa d'água. Você tem alguma dica assim, para dar para o pessoal a respeito de técnicas eficientes para poder ter um acabamento, né, um lixamento certo, um lixamento perfeito? Alguma técnica para manter a suavidade e não desgastar tanto o produto? Basicamente não tem muito mistério. Quando eu vou fazer um lixamento, por exemplo, de uma parede, respeitar o processo. Remoção, preparação, acabamento. Não adianta eu pular um processo querendo economizar uma lixa. Se o processo exige que eu entre com uma lixa 80, depois que eu entre com uma 150 e finalizo com uma 220, se eu seguir esse processo, eu consigo fazer todo o lixamento e na hora da pintura eu não vou ver risco, eu não vou ver imperfeições na parede. Para usar a lixa é bem simples. Se for usar com um suporte ou for usar manual, dobrar na medida do possível e fazer o lixamento sem forçar muito, tá? Eu costumo dizer que o pintor ou o operador da lixa, ele sente ali o quanto ele pode chegar e fazer o lixamento de uma forma uniforme para ele ter o máximo potencial da lixa. Se for uma lixa boa, não tem mistério. Ele vai colocar ou na máquina ou manual, em qualquer tipo de aplicação e vai conseguir fazer a operação tranquilamente. E vão ter situações específicas em que a gente precisa usar o lixamento manual ou na máquina? Ou é por escolha mesmo? É por escolha, depende. Hoje em dia a gente está conseguindo fazer, principalmente em parede, com máquinas, é bem legal, porque geralmente em parede se gera muito pó, né? E não é algo que a gente vai resolver manualmente, né? O processo de lixamento ele gera pó, é natural. Hoje com as máquinas você tem a opção de fazer lixamento sem pó. Com a máquina você liga numa central de aspiração ou com o próprio saco coletor, você consegue fazer esse lixamento de uma forma mais tranquila e com menos sujeira. A gente tem aqui as lixas que você falou, né? Você pode mostrar para o pessoal? Qual delas é? Vamos lá, a gente falou a primeira, a lixa massa. A lixa massa você sempre vai reconhecer ela vermelha, tá? A lixa massa você vai estar sempre reconhecendo ela em vermelho, tá? A lixa madeira em amarelinho, né? Aqui a gente tem a lixa d'água. Esse aqui são um dos modelos da lixa d'água que a gente tem, tá? Esse modelo da lixa d'água, a gente costuma flutuar o uso dele. Eu consigo usar ele tanto a seco quanto a úmido, tá? Principalmente para lixamento na construção em geral. Principalmente aqui em Minas, a maioria das lixas que vendemos, principalmente para casa de tinta, é a lixa d'água, tá? É uma lixa versátil que o cliente consegue fazer vários usos com ela. E a lixa d'água microfina. A microfina hoje, ela é usada tanto no automotivo como na construção. Ela é uma lixa que ela nasceu no automotivo para o processo de polimento, tanto é que ela começa ali no grau 1200, 1500, e aí ela foi evoluindo de uma forma que hoje eu consigo usar essa lixa no mercado da construção também, onde? No efeito marmorato, que aquelas paredes bonitas, bem acabadas, eu começo no processo de lixamento na lixa microfina, tá? Então, é uma lixa que a gente está conseguindo vender muito bem no mercado da construção também. E a lixa ferro que eu falei, notem aqui, ó, que ela tá... Esses fios aqui, ó, é o tecido. Então, ela é uma lixa com corçada em jeans, é uma lixa que você vai ter muito rendimento, é uma lixa que quando você começar a lixar, os grãos não vão soltar, tá? A lixa ferro, hoje a gente tem vários modelos no mercado, várias marcas. Quando a gente fala de uma lixa de qualidade, quando você dobra a lixa, ela não salta os grãos, ela não pipoca os grãos, como a gente fala, né? Então, você vai conseguir usar uma lixa de alto rendimento por muito tempo, tá? Eu ia perguntar isso em relação à lixa d'água. Geralmente ela é a mais comum, né? Sim. A lixa d'água é comum justamente pela versatilidade dela. A lixa d'água eu consigo usar ela seco e a úmido dependendo da lixa, tá? São vários modelos. Essa lixa d'água, por exemplo, que eu estava mostrando aqui, a gente consegue fazer o lixamento dela a seco, principalmente em construção. Por isso que ela é bem vendida, tá?
ou seco ou úmido, eu consigo usar ela bem e usar bem, ela tem um bom rendimento. Por isso que às vezes o profissional ele prefere ter uma lixa versátil, que ele consegue usar em vários tipos de situação, do que comprar uma lixa ou outra específica. Então, essa lixa d'água aqui em Minas, principalmente, a gente tem uma cultura muito forte de usar ela na construção, versus a lixa massa até. Então, ela é uma lixa que o profissional prefere e a gente endossa porque é uma lixa muito boa. É uma lixa que eu consigo flutuar ela em vários tipos de situações, tá? Por isso que ela é uma lixa bem vendida hoje. Ótimo, Cristiano. Nós ainda vamos falar sobre os discos e outros produtos do Mix, mas antes nós vamos conhecer quais promoções estão vigentes em nosso site. Confiram. Na Bartolfil, nas compras a partir de 45 unidades das cordas meadas Regra, o cliente ganha um expositor de cordas da marca. Nas compras a partir de R$ 3.500 dos plásticos térmicos Cipatex, o cliente ganha um expositor para plástico da marca. Já nas compras de valor igual ou acima de R$ 1.300 dos produtos Isla informados, o cliente ganha um expositor de sementes 42 ganchos. E a cada 12 unidades compradas do assento sanitário branco Antares, o cliente ganha uma unidade do mesmo produto. Aproveitem todas as promoções até o prazo de vigência ou enquanto durar o estoque do lote promocional. Voltamos e agora nós vamos falar sobre discos e conhecer um pouco mais a linha da Norton e da Carborundo. Cristiano, nós temos novidades, não é isso? Sim, sim, temos uma super novidade para vocês. O disco Norton Standard, tá? O disco Norton Standard é um disco que está arrebentando o mercado. Por quê? A gente entendeu que precisamos de ter um disco com um preço de custo mais baixo e que entregue um rendimento ok. E hoje, principalmente com os concorrentes importados, principalmente da China, entendemos que ter um disco nessa linha de preço e que entrega um rendimento legal se fazia necessário. E o Norton Standard é um disco que está conquistando o mercado hoje e a gente já temos cadastrado o de 4,5 de 7 polegadas, tá? Lembrando que são discos mais voltados para um público mais lobista. O cara que quer um disco mais em conta, por exemplo, eu vou cortar um tubulão lá em casa. O cara vai no depósito, pô, me dá um disco aí, um disco fino. Pô, leva esse aqui. O cara vai usar o disco vai atender, ele vai desembolsar pouco no disco, vai resolver o problema dele. E a gente também tem discos para alto rendimento. Então a gente entende que cada público tem o disco correto para uma situação correta. E qual indicar para cada um? Já que para cada público a gente indica um disco diferente. Vamos lá. O Standard vai ser esse disco, então, voltado para o lobista, para um cara que vai fazer poucos cortes. É um disco com uma precisão incrível, é um disco que carrega toda a qualidade da Norton, que carrega todo o DNA de abrasivo da Norton. Então, tanto de 7 polegadas como de 4,5, ele vai ser um disco mais pro cara mais lobista, tá? Quando a gente fala de um cara mais intermediário, a gente tem a linha Carbo Gold, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quando a gente fala de uma linha intermediária, a gente pode indicar o Carbo Gold. O Carbo Gold vai começar desde um público mais profissional, um serralheiro, o cara já vai começar a trabalhar com disco por mais tempo, até um público um pouco mais profissional. Então, esse seria o Carbo Gold. O Carbo Premier, que é o vermelhinho, isso. O Carbo Premier seria o nosso carro-chefe. O Premier é um disco que vai me entregar o máximo possível de rendimento. Então, por exemplo, o cara ele tem uma serralheria que o fluxo é bem mais alto. E isso é legal porque otimiza o tempo dele. Quanto menos ele para trocar o disco na máquina, mais tempo a máquina está rodando e mais ele está faturando. Então, é uma coisa de fazer contas, né? Hoje, quando a gente tem um negócio, a gente faz conta. Poxa, quanto tempo eu tenho que parar meu funcionário para trocar um disco na máquina, para ele ir lá no almoxerifado, buscar um outro disco, e aí isso vai perdendo tempo. Com um disco de uma performance maior, eu tenho um disco que ele vai rodar na máquina por muito mais tempo, vai me dar muito mais corte, e quando eu for fazer as contas, o desembolso é menor com relação a um disco mais barato, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um disco para cada situação e para cada tipo de corte. E durante o uso, como que a gente garante, né, a eficiência e a durabilidade desses produtos? Sim, quando o operador está fazendo a operação de corte, na verdade é muito simples, né? Ele não precisa forçar muito a máquina, tá? O próprio peso da máquina, ela me garante um corte rente e preciso. Então, eu não preciso, eu preciso cortar algo muito duro. Não é colocando peso demais que eu vou conseguir cortar. Eu diminuo a eficiência do meu disco assim. É só eu entender qual tipo de material, qual tipo de rendimento eu preciso para me escolher o melhor disco para fazer a performance melhor do meu corte. Se é um corte fino, eu vou usar um disco fino, tá? Geralmente são os discos mais vendidos hoje no mercado, um corte mais rente, um corte mais fino. E se for para indústrias, fundições, aí um disco mais grosso, alguma coisa com mais performance.
para eu ter um pouco mais de rendimento na hora de fazer a operação, tá? Então, estando atento ao material e usando, claro, o disco certo, vai ter um corte preciso. Show de bola, é isso aí. Cristiano, nós temos os discos de corte fino, né, diamantado, segmentado e contínuo. Sim. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá, vamos começar com o disco segmentado. O disco segmentado eu gosto de falar que é o disco para pré-obra, né? É o disco que a gente fala que é o disco de alvenaria. Por exemplo, essa parede aqui ao fundo, o tijolo para eu colocar nela, ele foi cortado com o disco segmentado. Por quê? É um disco que me dá alta velocidade de corte, mas baixo acabamento. Então eu preciso cortar materiais que não vão precisar de acabamento. Por exemplo, um bloco, um concreto, uma telha, um tijolo. Ou seja, eu coloquei o tijolo na parede, reboquei e não vejo mais ele. Ou seja, eu não preciso de acabamento nesse corte. Então, é um disco que vai me dar muito velocidade de corte e baixo acabamento. Em seguida, a gente tem o turbo. O disco turbo hoje é um disco mais voltado para o corte de mármore, granito, principalmente em marmoraria é onde eu tenho a maior penetração desse disco. Então é o disco que eu vou ter para corte de mármore e granito, ele vai me dar um acabamento mais rústico. Pedras decorativas, o pessoal gosta muito de cortar com esse disco também, uma pedra mais rústica, tá? E principalmente na hora lá de corte de pedra, quando o cara vai chumbar, ele também não vai ver o acabamento final do disco, tá? E a gente tem o disco contínuo. O disco contínuo sempre foi o disco para cortar piso, cerâmica, ardosa, pisos em geral. O disco contínuo, ele não tem friso, não tem segmento e ele me dá um corte lento, porém com acabamento perfeito para na hora de colocar o piso, ele não lascar, tá? Só que o mercado ele evolui, como a gente falou, das marcas, o mercado evoluiu tanto e hoje o principal piso que a gente trabalha hoje no mercado, o principal piso, o piso mais vendido seria o piso o porcelanato. E aí, pensando nisso, a Norton lançou o disco fino Pro Porcelanato. Como que funciona esse disco? Esse disco aqui ele é incrível, de fato. O disco Pro Porcelanato ele é um disco que ele vai ter 1 milímetro de espessura. Vou abrir aqui para vocês verem no detalhe, tá? Vamos lá. Ele é um disco que ele vai ter 1 milímetro só de espessura, ou seja, ele vai me dar uma velocidade de corte boa, mais um acabamento legal também. Mesmo ele sendo frisado, esse friso não vai machucar o meu corte ali. Então, ele vai cortar o porcelanato de uma forma rente com o máximo de acabamento possível. E um detalhe, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem uma depressão central. O que é essa depressão central? Ele é um pouco mais gordinho aqui no meio. Quando eu coloco esse disco na serra mármore, ele vai ficar bem travado. Ou seja, na hora da operação, o operador ele não vai vibrar o disco. Se é um disco reto, às vezes, ele pode ter um pouquinho de trepidação e essa trepidação ela pode, às vezes, lascar o porcelanato. A tecnologia imposta nesse disco aqui é uma tecnologia que o disco vai ficar bem travado na máquina e quanto mais firme ele tiver a mão para cortar, melhor ele vai ter de poder de corte para ter o acabamento melhor. Então, a gente pensou nisso e é um disco hoje que ele está fazendo bastante sucesso. Hoje não se fala de outra coisa senão pôr um porcelanato em casa. E o porcelanato ele está muito atrelado a um corte perfeito, tá? Principalmente que são pedras caras, muitas das vezes. Então, a gente precisa de um disco bom para estar fazendo um corte perfeito nele para não perder nada da pedra. É um material que exige um cuidado maior, né? Exige um cuidado bem legal. Então, a gente tem que tratar ele bem, tá? Uma pedra dura, uma pedra que ela precisa de um cuidado. Eu já vi pedras de porcelanatos enormes, né? Então, para fazer um corte de uma pedra dessa, eu preciso de ter um disco com um cuidado maior. Ótimo. Tem algum outro disco que você quer apresentar pra gente, Cristiano? Falar sobre as características dele? Tem os outros discos de corte da Carborundo. Em todos os tamanhos, eu gosto de mostrar sempre esses grandões aqui para policorte, que o pessoal, às vezes, eles veem sempre os discos menorzinhos, tá? Esses são discos para policorte, né? Máquinas que ficam paradas. Quando a gente fala em operação de corte, a gente tem dois tipos de máquinas, tá? As máquinas portáteis, que são, a gente leva a máquina até o objeto que a gente vai cortar, e tem as máquinas portáteis, estacionárias, que a gente leva o que a gente vai cortar até o disco, tá? Então, esse disco ele fica parado e faz a operação de corte ali na policorte, tá? São dois tipos diferentes de cortes. Ótimo. Nós falamos sobre as lixas, sobre os discos e aprendemos, acredito eu, né, a dar o acabamento perfeito à superfície e também até um corte preciso. Show. Aprendemos que a gente precisa escolher o material certo de acordo com a necessidade que a gente tem. Mas além desses produtos, as marcas têm mais produtos no mix, né? Nós temos fita, temos também a pedra de afiar. Fala um pouquinho desses produtos pra gente. Vamos lá, vamos começar com um dos primeiros produtos, né, que a Carborundo lançou, que hoje é referência. Hoje, esses produtos você acha em qualquer interior, qualquer quermesse, qualquer lugarzinho escondidinho lá você vai achar as pedras de afiar da Carborundo. Vamos começar com a canoa. A canoa ela é uma pedra voltada para ferramentaria, para afiação de enxadas, machados, toda a parte de ferramenta. Essa pedra aqui ela tem uma história muito rica, que na época da cana-de-açúcar o pessoal andava com isso aqui no bolso, né? E para afiar ali o facão, para afiar a foice,
para não perder o corte, ele estava sempre andando lá com o canavial para ficar com a ferramenta bem afiadinha, né? E a pedra combinada é uma pedra que geralmente eu vou ter em cozinhas, é uma pedra bem simples. Por que combinada? Elas são 2 grãos, um fino e um grosso. Se a faca estiver muito cega, eu passo no grão grosso primeiro para dar uma desbastada e depois no grão fino para dar um acabamento. Então é uma pedra assim que para cozinha ela é excelente, tá? A gente tem a linha dos flaps, tá? Linha flap disco da Carborundo. O flap ele é um disco versátil. Antigamente, como que eu fazia uma operação? Eu fazia um cordão de solda, por exemplo, vinha com o disco de desbaste, né, que é esse aqui do meio, fazia o desbaste, depois vinha com a lixa ferro e fazia o lixamento. Hoje, com o flap, a gente faz uma operação 12 em 1. Eu faço a linha de solda, depois eu já passo o disco flap, já dando um acabamento de lixa. Então, assim, o flap é um disco muito versátil hoje, tá? A gente tem também os discos de lixa, né, que a gente vai colocar nas lixadeiras orbitais. E a gente tem aqui a fita dupla face. Fita dupla face da Norton. Essa fita dupla face é bem legal, que principalmente essa aqui, que é uma fita que a gente fala que é a fita espumada, é uma fita muito legal para pôr em cozinha. Por quê? Cozinha geralmente gera muita gordura em paredes e essa fita ela tem uma resistência grande à gordura. Para colocar um quadro, alguma coisa na cozinha, um aviso, é bem legal, tá? E uma coisa que eu não falei, que é legal lembrar, a lixa microfina que estava no mix virtual, tá? Da Norton, ela passa agora para o mix normal. Então, ela já tem um estoque já agressivo no nosso mix normal. E é uma lixa, assim, que a gente consegue, igual eu falei, vender tanto no automotivo como na construção, tá? Uma lixa excelente. Essa fita aqui também é novidade? Sim, a fita antiderrapante, tá? A fita antiderrapante, ela tem um case muito legal. Tanto a preta como a transparente, elas são fitas que ela resistem à umidade. Ou seja, às vezes eu já tenho um banheiro ali adaptado com as barras. Seria legal colocar também a fita no chão para eu ter mais aderência ali no chão para evitar um escorregão, por exemplo, tá? Então, é uma fita que ela é resistente à umidade e que ela tem uma fixação muito boa. O Cristiano trouxe hoje algumas novidades pra gente, né? Falou sobre a lixa microfina, sobre o disco standard, sobre a fita. Mas as novidades não param por aí. Tem um outro item que foi cadastrado recentemente. Confiram as características desse produto. Os discos abrasivos da Norton são fundamentais para alcançar um acabamento perfeito em diversos materiais. Com tecnologia avançada, a marca se destaca por oferecer produtos que combinam eficiência e qualidade. Entre suas inovações mais recentes, destaca-se o disco flap de 7 polegadas, com 40, 60 e 80 grãos. Este disco é projetado para proporcionar um desempenho excepcional, onde cada grão conta com características específicas que se adequam às necessidades de diferentes etapas de trabalho, do desbaste ao polimento final. Saiba mais e adquira já em bartofil.com. Pessoal, esse foi um item muito solicitado por vocês e a gente está sempre atento para ouvir. O disco de 7 polegadas, ele vai ser um dos marcos como um disco que vai me entregar muita performance no desbaste, tá? E é um disco que ele já tem um mercado grande, é um disco que ele tem muita demanda, ele tem muita procura e atendendo ao pedido de vocês, a gente está cadastrando, já está cadastrado na verdade e agora é só correr para o abraço. É isso, Cristiano, nosso bate-papo foi ótimo. Show. Prazer te receber aqui no nosso programa. Meu, muito obrigada pela participação e por todas as dicas compartilhadas hoje. Obrigado pessoal da Bartofil. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até o nosso próximo encontro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e continuem enviando sugestão para o nosso programa por meio do e-mail webinarmecontabartofil@bartofil.com.br. Estaremos de volta sexta-feira que vem às 18 horas. Até lá!